Olá, alunas! Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Bioquímica Clínica com o módulo 3, onde falaremos sobre a análise bioquímica para o estudo das disfunções renais. Antes da gente entrar, então, no fígado, na função renal, para depois entendermos quais os exames laboratoriais a gente pode utilizar para analisar as disfunções renais, nós vamos ter uma aulinha aqui agora rápida sobre equilíbrio hidroeletrolítico, tá? Então, seria a parte 1 da disciplina. Depois, na parte 2, nós vamos dar uma visão geral do rim com as suas funções. E na parte 3, a gente vai falar da análise laboratorial, tá? Então, o que a gente vai abordar aqui dentro desse tópico? A gente vai falar da homeostase hidroeletrolítica, ou seja, água e eletrólitos. Nós temos também, depois, noutra aula, que a gente vai falar sobre a homeostase ácido-base. Também o fígado tem papel importante, mas agora aqui a gente vai focar na água e nos eletrólitos, ok? A gente vai ver o que é o princípio da osmolaridade, a gente vai falar de balanço hidroeletrolítico negativo, que leva à desidratação, e o balanço hídrico positivo, que leva ao edema. E como seria, então, o balanço hídrico normal do corpo, certo? São noções bem básicas, só para a gente relembrar aqui, e aí, obviamente, poder entender tudo que vem depois, né? Visando sempre, então, manter o equilíbrio, a homeostase do corpo, quer seja de água, eletrólitos ou até mesmo pH, né, pressão arterial, que envolve então o equilíbrio hidroeletrolítico e o ácido base. Então, isso é extremamente importante que pare, volte, entenda a base disso para que a gente possa compreender lá na frente, interpretar os sinais e os exames laboratoriais, tá? Bom, quando a gente fala, então, de função renal, né, os rins, eles são órgãos encontrados aos pares na região abdominal, tá? Então, nós temos um rim, dois rins, um par de rim, esquerdo e direito, tá? O rim é dividido, então, numa parte que é o córtex e a medula, tá? As unidades, e ele é formado por várias unidades filtradoras, que tem a função, então, de basicamente, filtrar o sangue e produzir o ultrafiltrado. E excretar depois o que não será utilizado na forma de urina. Então, essas unidades funcionais a gente chama de néfron, tá? Mas a gente, na próxima aula, vai voltar no rim e vai falar melhor sobre ele. O que eu quero introduzir aqui para vocês seriam as principais funções do rim, que a gente tem, então, como eu já falei, o equilíbrio hidroeletrolítico. Então, o rim tem a função de manter os valores de íons e de água e o volume corporal de água no organismo. A gente vai entender que essa água vai estar dividida em compartimentos e, obviamente, os eletrólitos também vão estar no líquido intra e extracelular, tá? A gente vai ver isso hoje. Obviamente que o rim tem outras funções que não serão abordadas na aula de hoje, mas nas próximas aulas, sim. Então, que são, por exemplo, além de, né, o rim tem aquela função básica de filtrar o sangue, então ele normalmente 180 litros de sangue nas 24 horas são filtrados por todas essas unidades filtradoras aqui de ambos os rins, né, nos néfrons. E isso vai gerar um volume urinário médio diário de 2 litros, tá? Então, ele filtra 180 e elimina 2 litros desse total. Então, muita coisa é reabsorvida, óbvio, né? Tanto água, eletrólitos e moléculas, tá? Algumas coisas não são nem filtradas,
né? Por exemplo, as proteínas não são nem filtradas. A glicose, ela é filtrada e reabsorvida, e assim vai, né? Bom, além disso, ele tem a função, então, de detoxificação de compostos nitrogenados do metabolismo e xenobióticos, ou seja, excreção de ureia. O que a ureia é? É um composto nitrogenado, é a forma que nós, humanos, mamíferos, temos de eliminar o excesso de nitrogênio, na forma de ureia, que vem lá do ciclo da ureia, que o fígado produziu a partir de quem? A partir do excesso de nitrogênio da degradação dos aminoácidos, ou seja, do excesso de proteínas do metabolismo. Elimina, então, ureia na urina. Creatinina também é um composto que é excretado, detoxificado do organismo. Ácido úrico, bilirrubina direta, né, que vem lá do metabolismo da hemoglobina, que a gente já viu na aula passada, biliverdina, bilirrubina indireta, é conjugada no fígado para tornar ela mais solúvel, para ela ser eliminada pelos rins. Metabólitos de fármacos, que a gente viu a questão de metabolização de xenobióticos pelas enzimas da citocromo P450. Então, esses fármacos são moléculas exógenas, xenobióticos, que assim como também produtos da alimentação, vão ser metabolizados e vão ser eliminados pelo rim, toxinas, etc. Tá? O rim, além disso, ele também tem uma função endócrina, ou seja, ele tem a função de produzir hormônios. Basicamente, a eritropoetina, que tem a função, que tem o papel lá na medula óssea, na produção das células vermelhas, das hemácias, e a renina, que a gente vai ver na próxima aula, que é extremamente importante, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é responsável, então, pela manutenção da pressão arterial. Então, vocês, alunos do curso de farmácia, principalmente em ambiente hospitalar, né, fazendo a residência aí com paciente crítico, vocês têm que saber de cor, na ponta da língua, né, nem decorar, é entender o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por quê? Porque a hipertensão é uma condição que está presente no dia a dia de vocês, e a regulação da pressão envolve tratamentos, fármacos que atuam nesse sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? A gente vai ver também na próxima aula isso, vai falar então sobre o captopril, a losartana, né, os beta-bloqueadores, etc., entendendo como eles atuam dentro desse sistema. Então, a renina é um dos hormônios desse sistema e ela é produzida, então, pela suprarrenal, tá? Bom, em resumo, os rins têm a função, então, excretora, reguladora e endócrina. E essa abordagem funcional, assim como a gente fez com o fígado, a gente vai fazer aqui de novo. Então, essa abordagem vai ser usada na avaliação das disfunções renais. Então, a gente vai dividir os testes de função renal com base nas funções, pacotes funcionais que o rim desempenha. Por exemplo, nós podemos avaliar a filtração glomerular, a taxa de filtração pela clearance de ureia ou de creatinina, que a gente chama lá de DCR, clearance de creatinina, que é feito na urina de 24 horas, por exemplo. Eu posso avaliar a função de reabsorção do rim, que ocorre nos túbulos, né, através do volume urinário das 24 horas. Por quê? Porque é a quantidade de água que tem nos compartimentos, no líquido extracelular e na urina, né? Vocês vão entender isso depois da aula de hoje, que a gente vai falar, então, sobre esse equilíbrio de água e eletrólitos. Então, a gente também pode avaliar a reabsorção através da dosagem dos eletrólitos, né? Sódio, potássio, cloro e também a concentração de hidrogênio, que é o pH. Isso pode repercutir,
repercutir, então, para a gente a parte de capacidade que o rim tem de reabsorver, então, eletrólitos e água aqui nos túbulos, né? Secreção, né? A gente falou que ele tem a função, então, de excretar e detoxificar o organismo. Então, secreção ocorre nos túbulos também. A gente vai avaliar a secreção renal através de ureia, creatinina e ácido úrico. Então, mais ou menos assim. Mas a gente vai voltar a falar isso, tá? Só para dar uma visão geral aqui das inúmeras funções dos rins. Mas essa aulinha de hoje a gente vai focar basicamente no equilíbrio hidroeletrolítico, ok? Então, a gente tem que primeiro entender que nós temos, generalizando, dois compartimentos no organismo, né? O que está fora da célula e o que está dentro da célula, né? Então, o líquido intracelular, a gente chama o leak, é a quantidade de água e eletrólitos que nós temos intracelular. E o leque, que é o líquido extracelular, a gente pode generalizar aqui, que seria a quantidade de água e eletrólitos que nós temos nos capilares. Ok? Bom, e aí, uma coisa extremamente importante é que nós precisamos ter uma igualdade de cargas, né? De potencial de carga elétrica dentro e fora da célula. Isso é extremamente importante para manter a homeostase, o equilíbrio. Isso significa que, se nós tivermos uma carga positiva dentro da célula, nós temos que ter uma carga positiva fora. Se nós tivermos duas cargas positivas no leak, nós temos que ter duas cargas positivas no leque. E esse equilíbrio de cargas de cátions dentro e fora, ele é feito por uma enzima, uma ATPase, que a gente conhece muito aqui às custas de ATP, ela faz o transporte de sódio e potássio para dentro e para fora da célula. Por que sódio e potássio? Por quê? Porque o cátion extracelular é o sódio. Então, das cargas positivas, o maior representante extracelular é o sódio. Das cargas positivas dentro da célula é o potássio. Então, vamos imaginar que eu tenha um sódio fora, eu tenho que ter um potássio dentro. Se eu tiver 100 sódios fora da célula, eu tenho que ter 100 potássios dentro da célula. Ou seja, a compensação de cargas positivas se dá pelos cátions. No meio intracelular é o potássio e no meio extracelular é o sódio. Agora, toda vez que eu tiver uma carga positiva fora, além de eu ter que ter uma carga positiva dentro, eu também tenho que ter uma carga positiva, uma carga negativa fora, para que aqui eu mantenha a neutralidade, tá? Então, a quantidade de carga positiva de sódio fora da célula tem que corresponder à quantidade de sódio dentro da célula. Isso em termos de concentração vai depender do volume de água, tá? E aí, obviamente, eu também tenho que ter a mesma quantidade de carga positiva, eu tenho que ter a mesma concentração de carga negativa fora. E, obviamente, a mesma quantidade de carga negativa fora eu tenho que ter dentro. O ânion extracelular, o maior representante, é o cloro. E o intracelular é o fosfato, tá? Isso significa que se um sódio entrar para a célula, um potássio sai. Se um sódio entrar e um potássio sair, as cargas positivas e negativas vão permanecer igual. Agora, se dois potássios dois sódios entrar e um potássio só sair, eu tenho que botar um cloro para dentro também para manter a mesma quantidade de carga positiva e negativa fora e dentro da célula, tá? Então, a ideia é essa. Bom, e aí, onde entra a água nisso tudo, né? O fluxo de água, ele vai se dar aqui do meio intra para o extracelular em resposta à concentração dos eletrólitos no meio intra e extracelular.
obedecendo o princípio da osmolaridade, tá? Que visa o quê? Visa o equilíbrio, visa manter a concentração de sódio constante no leque, de potássio constante no leak, e assim como dos ânions, ok? Então, o fluxo de água entra e sai de água aqui vai obedecer o princípio da osmolaridade, que eu já vou apresentar para vocês, visando manter essa composição de todos os solutos, porque não são só esses eletrólitos aqui que estão presentes e também não são só íons, tem moléculas também. Então, nós temos colesterol, glicose, aminoácidos, nós temos fosfatos, bicarbonato, cloro, magnésio, cálcio, sódio, potássio, né, e etc., hidrogênios e tal. Então, todos esses solutos estão solubilizados no solvente, que é a água. Então, nós temos uma solução intracelular com esta composição padrão, né, um valor de referência para manter o equilíbrio, e um valor extracelular, ok? Então, aqui, se você olhar, por exemplo, o sódio extracelular, que é o cátion extracelular, ele tem em torno de 142 miliequivalente por litro. O valor dele no meio extracelular é 142, mas no intracelular ele é só 10 miliequivalente, porque no meio intracelular o cátion prevalente é o potássio. Aí o potássio tem 140 miliequivalentes no meio intracelular, tá? Então, só para vocês fazerem essa correlação. Então, a regulação de água e íons nos compartimentos intra, no leak, e no extracelular, no leque, são regulados pelos rins. Através do quê? Através da reabsorção de água e eletrólitos que ocorre lá nas unidades filtradoras, né, nos túbulos renais, ou pela excreção na urina de água e eletrólitos. Visando o quê? Visando a homeostase na concentração de íons no líquido extracelular. Portanto, no leque, por exemplo, plasma, bile, suco gástrico, etc., existe um equilíbrio entre os eletrólitos e a água, que são mantidos, então, pelos rins, e que podem ser avaliados laboratorialmente para monitorar disfunções da homeostase hidroeletrolítica, ou seja, eu posso avaliar a função renal de equilíbrio eletrolítico, de reabsorção de água e eletrólitos, usando, então, de medições de volume urinário. Quanto de água eu estou excretando significa que eu não estou reabsorvendo. Se eu não estou reabsorvendo é porque eu não estou precisando, então eu posso excretar. Na urina, então, qual é o volume urinário diário e os eletrólitos na urina. Enquanto que, por exemplo, o controle do pH, nós vamos falar no último módulo, quando a gente falar de gasometria, né? Que é o equilíbrio ácido-base. Apesar dos rins terem papel fundamental no equilíbrio ácido-base, nós não vamos abordar aqui agora, que é a questão da concentração de H+, de hidrogênios. Mas também é uma função renal e também pode ser avaliada laboratorialmente, ok? Bom, como eu disse para vocês, então, o fluxo de água aqui entre os dois compartimentos obedece o princípio da osmolaridade. Mas o que diz o princípio da osmolaridade? O que é osmose? Primeiro, osmose é definido como fluxo de água através de uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? Ela é permeável à água, ou seja, ao solvente, mas não aos solutos presentes na solução. Então, só passa a água, não passa as moléculas que estão solubilizadas nessa água. Então, vamos imaginar aqui, eu tenho um recipiente com dois compartimentos com uma membrana semipermeável aqui. Num dos compartimentos, eu tenho uma solução. Uma solução é o quê? É solvente, água, mais soluto, aqui está representado como NaCl, sódio.
Na+Cl-, tá? Então, vamos imaginar que seria aqui o líquido extracelular, né? Que o cátion é o sódio e o ânion é o cloreto. Bom, só que essa solução aqui, ela tá muito diluída. Significa que eu tenho bastante água, bastante solvente e pouco soluto. O compartimento da direita, a solução está mais concentrada. Significa que, em relação à quantidade de soluto, eu tenho pouca água, ou seja, no mesmo volume dessa solução, eu tenho mais soluto aqui do que aqui. Então, essa solução minha fica mais concentrada. O que o princípio da osmolaridade diz? Diz que a água sempre sai da solução menos concentrada para mais concentrada. Ou seja, sempre sai da solução que tem menos soluto para que tem mais soluto, visando o equilíbrio da concentração das soluções. Por quê? Porque essa membrana permite entrada e saída de água. Então, o soluto não vem daqui, porque se os solutos pudessem passar pela membrana, eles sairiam para vir para cá para dar o equilíbrio. Mas como o soluto não pode sair, a água sai. Então, daqui vai para lá para diluir. Só que quando a água sai daqui para lá, muda o volume dos compartimentos. Muda o volume, porque o fluxo de água através da membrana vai moldar o volume. E isso acontece lá no corpo também. Então, aquele fluxo de água entre o compartimento do líquido intra e extracelular em resposta às concentrações de eletrólitos vai mudar, vai alterar o volume do líquido extracelular e do líquido intracelular. Ou seja, vai mudar o volume da célula. O volume do líquido extracelular, quando diminui, a gente vê uma desidratação. Quando ele aumenta, vê um edema. E o líquido intracelular reflete o tônus da célula. Então, quando o volume intracelular aumenta, a célula incha. Pode levar a hemólise, se for na hemácia, por exemplo. Ou a célula murcha. Crenação, quando o volume de água no líquido intracelular diminui, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que o princípio da osmolaridade diz, então, que a água sempre vai sair da solução menos concentrada, de onde ela está em maior quantidade, para o compartimento em que é mais concentrado. No intuito de manter a mesma concentração de soluto em ambas as soluções, independente do volume, tá? Então, isso vai acontecer no corpo também, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, que a gente tenha 3 recipientes, né? Ok? E aí a gente vai colocar uma hemácia dentro de cada um. Só que no primeiro recipiente eu tenho uma solução, água e eletrólitos, solução isotônica. Isso significa que a concentração extracelular e intracelular de íons é a mesma. Então, aqui eu só estou representando os cátions, mas vocês lembram que os íons estão em equilíbrio com os cátions para manter a neutralidade, ok? Mas vamos dizer, o sódio é o cátion extracelular. Então, vamos imaginar que na solução isotônica eu tenha 2 cátions. Eu estou botando esse número aqui só para a gente entender a concentração, tá? Mas não é necessariamente em questão de mesmo número de cargas, porque aqui tem mais água, então, obviamente, eu tenho que ter mais sódio do que lá dentro para poder ter a mesma concentração de cargas, tá? De milha equivalente por litro. Mas, para ficar mais didático, eu estou representando com o mesmo número de cargas. Então, a concentração de sódio fora é a mesma de potássio dentro da célula, ok? Então, isso é uma solução isotônica, tem os mesmos equivalentes de cátion fora e dentro da célula. Aí a água precisa entrar e sair se eu tenho uma solução com a mesma concentração, se eu tenho a célula, que é o líquido intracelular,
e o líquido extracelular aqui no caso, que no caso eu estou representando o líquido intracelular, e aqui o líquido extracelular, e a minha membrana semipermeável é a membrana plasmática. Se eu tenho a mesma concentração de eletrólitos dentro e fora, a água precisa entrar e sair? Eu tenho que ter um fluxo de água aqui entre os dois compartimentos? Não. Então, isto é homeostase hidroeletrolítica. Eu mantenho em equilíbrio a quantidade de água dentro e fora da célula e de eletrólitos. Agora, e aí a minha célula, minha hemácia permanece normal, tudo beleza com ela, tá? Agora, se eu colocasse a hemácia numa solução hipotônica, significa que a minha solução extracelular, que está aqui dentro desse recipiente, tem menos eletrólito, menos do que dentro da célula. E aí, o que o princípio da osmolaridade diz? Que a água sempre vai da onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Onde tem mais soluto? Dentro, no líquido intracelular. Então, a água entra para dentro da célula. Quando a hemácia recebe água, o volume, o fluxo de água aumenta para dentro da célula, a célula incha e pode levar a ruptura, a hemólise, tá? Ao contrário, se eu colocar essa hemácia numa solução hipertônica, ou seja, o líquido extracelular tem maior quantidade de eletrólitos do que o intracelular. O que o princípio da osmolaridade diz? Que a água sempre sai da onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Então, a água vai sair de dentro da célula para fora da célula. E o tônus celular, o líquido intracelular, vai diminuir de volume. E a célula murcha, o que a gente chama de crenação. Certo? Então, aqui eu estou olhando para o efeito do fluxo de água para manter o equilíbrio hidroeletrolítico em relação ao tônus celular, em relação ao líquido intracelular, se a célula vai perder ou ganhar água. Agora, e se eu pensar no volume extracelular, que a gente pode representar aqui como plasma, né? Como o interstício, né? Então, a gente tem duas situações. Um balanço negativo, ou seja, você está ou perdendo muita água ou está ingerindo menos. Isso vai repercutir no menor volume de água no líquido extracelular. Então, se eu tiver menos água no líquido extracelular, eu tenho um balanço hídrico negativo, ou seja, eu estou com maior concentração de soluto do que água no plasma, no líquido extracelular. Esse aumento da perda pode vir de vômito, suor excessivo, calor intenso, atividade física que perde muita, sua demais, ou urinando muito, né? Pacientes que suam em excesso ou urinam em excesso devem compensar essa perda com a ingestão maior de água. Ou aqueles indivíduos que não têm uma perda excessiva, mas não estão ingerindo o volume de água diário necessário. Então, nessas condições, o que vai acontecer é que eu tenho um déficit de água no líquido extracelular, que é o que a gente chama, então, de balanço hídrico negativo, que, na verdade, pode culminar com uma desidratação. Tá? Como é que eu faço a avaliação disso? Você pode pegar na palma da mão do paciente, puxa a pele para cima assim, vai avaliar o turgor da pele, né? Então, você puxa aqui para cima e larga. Se a pele permanecer para cima, significa que está faltando água.
no líquido extracelular, tá? Vamos imaginar aqui, ó, quando você come muito doce. O que acontece? Você comeu uma caixa de chocolate. O que vai acontecer logo depois? Você vai ter sede. Por que você vai ter sede? Porque mudou a osmolaridade do líquido extracelular, aumentou o soluto, aumentou a glicose. A glicose é um dos solutos aqui, ó, do líquido extracelular, tá? Então, se você aumenta a quantidade de soluto, você tem uma solução mais concentrada. Qual é a lógica? A água tem que vir para esse compartimento para diluir isso de novo. Então, você sente sede no intuito de repor não é repor a água, mas é repor o equilíbrio hidroeletrolítico. Mesma coisa que você vai na pizzaria 10 horas da noite e aí depois chega em casa e vai dormir. 2 horas da madrugada você vai acordar com muita sede. Por quê? Porque o sódio e o sal, sódio, potássio, o sódio e o cloro, que estavam lá no queijo, na sua pizza, vai ser absorvido no trato gastrointestinal e vai chegar onde? Na circulação, no seu líquido extracelular. Então, vai aumentar a concentração de sódio NaCl no sangue, no leque. E aí, isso também requer mais água para equilibrar, para diluir esses eletrólitos e manter a concentração normal. Tá? Agora, o contrário. Um acúmulo de água no líquido extracelular, um aumento do volume plasmático. Por exemplo, uma hiperidratação, um afogamento, mas mais frequentemente a insuficiência renal, porque a insuficiência renal leva à retenção hídrica. Tá? O que acontece normalmente é que o rim ele vai filtrar os 180 litros de sangue, vai produzir 2 ml de urina por dia. Isso é um padrão. Então, o indivíduo ele elimina 2 litros de urina nas 24 horas. Só que no paciente com insuficiência renal, ele pode chegar a 200 ml em 3 dias. Ou seja, você está, devido a uma deficiência nas unidades filtradoras, devido, então, a uma deficiência na capacidade de filtração renal, em resposta à insuficiência renal, você vai eliminar menos água, vai ter, então, uma retenção hídrica. Você vai aumentar a água no líquido extracelular. Isso é o que a gente chama de, então, balanço hídrico positivo. Que leva ao quê? Um sintoma de edema, porque você acumula água no líquido extracelular, tanto no plasma, no sangue, quanto no espaço entre as células, no interstício. Espaço líquido intersticial. Como é que você vai avaliar isso? Você pode avaliar, o paciente está deitado, tem que ter pelo menos 30 minutos deitado para regular, né? Porque senão tem a questão do fluxo sanguíneo também. Mas o paciente deitado, por 30 minutos, você coloca o dedo no pé, na superfície do pé do paciente, afunda o dedo e solta. A hora que você soltar, se permanecer afundado assim, um buraquinho, significa então que você tem um edema, significa que tem muito água acumulado nesse espaço no líquido extracelular. Tá? Então, esse é um desequilíbrio hidroeletrolítico. Pode ser para menos desidratação ou para mais. Ok? Bom, e para finalizar, falei para vocês que a aula era bem curtinha, qual seria o balanço hídrico normal? Então, vamos imaginar que um indivíduo de 70 quilos,
ele tenha 70% de água no organismo, tá? Isso corresponde a 42 litros. Então, nossa volemia corporal seria, isso para um homem, porque para a mulher é um pouco menos, 42 litros, tá? Desses 42 litros vão estar compartimentados dentro da célula, no líquido intracelular e no líquido extracelular. Então, no líquido intracelular, nós temos em torno de 60% do volume total está no líquido, ou seja, 25 ml. 40% está no líquido extracelular, que corresponde, então, a 17 litros. O líquido extracelular, ele compreende 8 ml de linfa e interstício, 8 litros, né, dos 17 litros aqui do 40% do leque, 8 litros é da linfa interstício, 3 litros do plasma, 3 litros do tecido conjuntivo denso, 2 litros dos ossos. Mas os ossos não são secos do defunto, né? Porque o indivíduo normal, nas trabéculas ósseas, tem medula óssea, que é a fábrica do sangue. Então, tem água nos ossos também, tá? Basicamente devido à medula óssea. E mais 1 litro no tecido transcelular. Então, isso tudo corresponde, então, à água, o volume extracelular, do fluido extracelular. O que acontece aqui é, por exemplo, indivíduos mulheres gostam muito de fazer drenagem linfática, né? Nós temos, então, água na linfa e quando você faz a massagem da drenagem linfática, você muda de compartimento a água, você retira a água então da linfa e manda para o plasma, né? Você retira dos 8 ml e manda para o plasma, tem em torno de 13 ml, litros. E aí, quando você faz a drenagem e retira a água da linfa e manda para o plasma, devido à massagem induz esse fluxo, você aumenta o volume plasmático. Quando você aumenta o volume plasmático, o que vai acontecer? O rim vai filtrar esse excesso de água e vai eliminar para manter, porque quando você aumenta o volume plasmático, você diminui a concentração de eletrólitos, isso significa que você tem que excretar o excesso de água. Aí o rim filtra e elimina isso na urina. Por isso que depois de uma drenagem linfática, a paciente vai muito no banheiro, mas obviamente você tem que tomar bastante água para ir repondo e mantendo o equilíbrio, tá? Bom, normalmente a gente ingere por dia de 0,5 a 5 litros de água. Por quê? Porque a gente tem água no feijão, tem água na lentilha, tem água na nossa alimentação de uma forma geral, tem água. Então, não é só aqueles 2 litros de água que a gente tem que tomar por dia, né? Tem água nos alimentos também. Então, de uma forma geral, a gente ingere de meio litro até 5 litros de água por dia. Nós temos uma produção de água metabólica, que vai de 250 a 350 ml por dia. É pouquinho. Que água metabólica é essa? Vocês lembram da bioquímica? Via glicolítica, a glicose é convertida em piruvato, né? Ela é oxidada, na verdade. Quando eu oxido a glicose até piruvato, eu retiro hidrogênios da molécula. Na verdade, o objetivo todo da via glicolítica é converter a glicose, que é C6H12O6, em CO2. Eu vou tirar todos os 12 hidrogênios da glicose e transformar ela em CO2. CO2 e o quê? Água. Que água é essa? Esses hidrogênios que foram retirados da glicose na oxidação são transportados até a mitocôndria
ligados no NAD ou no FAD, que são os transportadores de elétrons, que levam esses elétrons, esses H+, para a mitocôndria. Lá na mitocôndria, eles entregam esses elétrons para o oxigênio nas cadeias transportadoras de elétron. Quando ele entrega o hidrogênio para o oxigênio na mitocôndria, ele forma água. Essa é a água metabólica. Então, a gente produz água. E a gente produz água lá na mitocôndria devido à oxidação de glicose, de lipídios e de proteínas. Tá? A beta-oxidação, oxidação de ácido graxo, que vem do triacilglicerol, desaminação oxidativa, degradação de aminoácidos, e também a via glicolítica, que é glicólise e fermentação ou ciclo de Krebs, acoplado à cadeia transportadora de elétrons. No caso, para formar água, tem que ser o metabolismo aeróbico, então, exceto a fermentação, tem que fazer o ciclo de Krebs acoplado à cadeia transportadora de elétrons. Para eu formar o quê? Para eu formar água. Então, eu formo água também. Mas eu também perco água todos os dias. Quais são as principais perdas de água? 1 a 2 litros pela urina. Então, normalmente o rim, como eu falei para vocês, produz 2 litros de urina por dia. No suor, de 450 a 900 ml por dia. Respiração, 250 a 350 ml por dia. Que o vapor também, né, eliminado do pulmão, também é água. Então, porque o ar sai, então, de 37 graus para uma temperatura menor que 37 a princípio, temperatura ambiente menor, e aí você libera água na forma de vapor. Fezes também tem em torno de 100 a 200 ml de água nas fezes. As fezes, a consistência tem que ser pastosa, que é o certo. Então, se você está com diarreia, você está eliminando mais água. Se você está com as fezes empedradas, você está precisando ingerir mais água. Tá? Então, isso aqui é o normal. Então, para manter aqueles 42 litros aqui do volume corporal, eu tenho a ingestão diária, eu tenho a produção e eu tenho que ter a questão do meu balanço negativo, ou seja, quanto que eu perco por dia que eu preciso repor. Essa quantidade que eu perco por dia varia entre 1.500 a 3.100 litros, ou seja, 3.100 ml, desculpa, ou seja, 1,5 a 3 litros por dia de água. E é exatamente esta quantidade aqui, ó, que vem das perdas, que eu preciso, descontando o que eu produzo, que eu preciso ingerir diariamente para manter o balanço hídrico normal, para não levar o indivíduo, então, para um balanço hídrico negativo, por uma diminuição da ingestão de água, ou um balanço hídrico positivo pelo excesso de ingestão de água, certo? Então, o que eu queria mostrar na aula de hoje, era nessa aula introdutória de hoje, porque nós vamos ter ainda a continuação, né? Rim e depois função renal. Só para vocês lembrarem, básico, simples, mas lembrarem do equilíbrio hidroeletrolítico, tá?